tema dos direitos humanos, para mim, ele já tem uma dimensão muito profunda, porque antes mesmo de me graduar, antes mesmo da graduação, ainda na graduação em Direito, o tema surgiu para mim de uma forma muito latente. Eu fiz desse tema da minha história uma construção como um projeto de vida, um projeto histórico, que muito mais do que uma questão individual, de um sonho, ou de um anseio, ou de qualquer coisa. Então, ainda na graduação em Direito, eu participei de movimentos sociais organizados, né? Movimentos sociais de luta pela terra, movimento estudantil, e foi dentro desse processo, principalmente, que eu tive contato com outras dimensões para além do direito formal, para além do direito da letra morta do direito. E foi a partir dessas inquietações que eu tive enquanto estudante, que eu comecei a pensar uma perspectiva de construção dos direitos humanos. Quando a gente fala de direitos humanos, ou como eu me identifico como pesquisador, como advogado dos direitos humanos, parece que a gente está falando de um tema abstrato. Parece que a gente está falando de um grande saco de coisas onde tudo é suportado. No entanto, não é essa perspectiva que eu defendo. Eu penso, e eu tenho dialogado isso com vários grupos, crianças, adolescentes, idosos, a juventude, enfim, vários setores, que hoje, para mim, a concepção que eu tenho de direitos humanos, para além das declarações, para além das normativas, né, dos instrumentos legais que tratem sobre o assunto, para mim, direitos humanos é nomear dores que passam por grupos sociais. Então, pensar o que isso modifica para a gente? Pensar os direitos humanos como um processo histórico, né, um processo de nomear dores que atravessam grupos sociais. Esse exercício é muito importante porque ele tira da gente, ele nos coloca dentro de uma dimensão para além dessa letra morta, que é o direito, muitas vezes, do que é a lei ou do que é o conhecimento. Então, nessa perspectiva, quando você dialoga que direitos humanos é esse processo histórico social, falar de direitos humanos é falar de abertura de lutas por dignidade humana. Falar de direitos humanos é falar de nomear dores de grupos sociais dentro de um contexto histórico. Eu acho que fica muito mais fácil para a gente começar a dialogar sobre qualquer assunto. Nesse sentido, a minha experiência qual foi? Desde o movimento estudantil, ainda como graduando, eu realizei uma pesquisa com travestis e transexuais. A experiência de travestis e transexuais no direito à educação. Eu lembro que nessa época, enquanto graduando em Direito, do que se espera de um graduando em Direito, esse é um tema que não se toca, que não se mexe. No entanto, esse meu interesse era importante. Eu acho que, por exemplo, o segmento das travestis e transexuais, que são justamente as pessoas que, numa escala social, estão dentro de um processo de invisibilização, eles têm muito a dizer para a gente. E é dentro dessas fissuras, desses grupos que muitas vezes são invisibilizados, marginalizados por diversas questões, que a gente consegue aprender e a gente consegue trazer novas nomenclaturas, novas palavras, novas categorias para o que a gente está pensando. Fiz essa experiência com travestis e transexuais na escola. E aí você, a partir das vozes desses sujeitos, a gente começa a pensar a escola. A gente começa a repensar a escola, a estrutura dela, de como a gente pode fazer da escola um espaço acolhedor, um espaço em que não seja algo de sofrimento. E as vozes desses sujeitos, eles são extremamente necessárias. Eu aprendi muito com elas. Dentro de quando elas me falavam, por exemplo, que o direito ao banheiro, para elas, não se configura como um direito. E aí você vai pensar, por exemplo, o direito ao nome, que foi a primeira coisa que eu fiz, né, ao ser apresentado aqui, também para as pessoas trans é um grupo que o direito ao nome é uma fonte de sofrimento. Como é que a gente vai nomear essa dor? E os direitos humanos, nesse contexto, é justamente esse.
de a gente participar, a partir das vozes dos diversos sujeitos, de diversas histórias, diversos segmentos que a gente pensa os direitos humanos. Para além disso, outra experiência que eu tive, que foi muito marcante, foi justamente dentro de um processo de luta pela moradia. Como assim? O que é uma moradia? É meramente um teto? É um teto, uma parede, um local? Quando advoguei para comunidades ameaçadas de remoção, esse direito à moradia, ele me ajudou a ser repensado. Porque aquela comunidade, quando vinham demandar para um advogado ou para qualquer outro setor, eles me explicavam que o direito à moradia não é só um teto. O direito à moradia envolve o direito à vizinhança, envolve o direito a viver em comunidade. E assim a gente foi costurando várias perspectivas a partir de uma comunidade ameaçada de remoção, como são muitos locais no Brasil, no nosso país, onde a moradia ainda é um problema. E aí, o que você pode aprender dentro desse grupo, dentro dessa comunidade? A gente aprende que essa comunidade, ela também vive um processo e ela vai nos nomear que, por exemplo, a moradia não é só um teto. A moradia envolve várias outras questões, inclusive questões de vínculos afetivos, vínculo ao território. E isso também faz parte de um processo do que a gente pode nomear como direito humano, o direito à moradia. Além desses outros setores, eu dialoguei, por exemplo, através do núcleo de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, que foi uma atividade relacionada, um projeto relacionado à União Planetária. A gente andou em diversas regiões administrativas aqui do Distrito Federal, dialogando com idosos. E nesse diálogo com idosos, para mim, por exemplo, que sou jovem, advogado, um profissional começando, né, tateando enfim, esse processo, foi muito interessante retornar, quer dizer, ir à frente, né, ouvir o que os idosos têm para nos dizer. Então, se, por exemplo, para a gente utilizar o transporte público é uma pauta, é uma demanda, é uma questão comum, para os idosos não. Para os idosos não é uma questão comum. E aí, quando eu fiz esse diálogo com os idosos, trouxe várias questões. E uma delas é de que os idosos sobrevivem com vários tabus e também têm suas demandas invisibilizadas. Mas teve um caso em particular que me chamou a atenção. Era no abrigo, um local que abrigava pessoas soropositivas, e um idoso que há mais de 20 anos não se encontrava com a família, ele vivia dentro daquele espaço de forma isolada. Esse idoso, que era soropositivo, ele olhou para mim e falou: olha, o único direito de quem não tem direito é não ter direito. Ou seja, para aquele idoso, o não ter direito se constitui como o único direito que ele tem. Isso é muito forte, isso é muito denso. Mas o que é que a gente pode aprender com essas falas? A gente pode chegar nas estruturas do que é você ser uma pessoa idosa nessa sociedade, do que é você pensar direitos humanos a partir da população idosa e de como é que você pode se transformar para você pensar os direitos humanos a partir das vozes daquele idoso, daquela comunidade ameaçada de remoção, das pessoas trans. Como é que a gente pode dialogar a partir desses setores? No segundo momento, outra experiência, que agora essa é mais recente, é o projeto de educomunicação, também pela União Planetária, em que eu auxilio como oficineiro de direitos humanos. E a gente atua justamente nesses setores, de jovens, de crianças, adolescentes, em escolas públicas aqui do DF, e também dentro daquele processo, inclusive numa unidade de medida socioeducativa de internação, que é justamente o local onde os adolescentes que cometem alguma infração são encaminhados, eles ficam internados por aquele período. E nesse diálogo com eles me disseram uma coisa bem interessante, que para a gente parece comum, mas ele falou assim: eu acho que o direito ao abraço é um direito humano. E eu perguntei, mas como?
quantas vezes você é abraçado? E ele disse para mim, a cada 15 dias, quando a minha mãe pode vir me visitar. É o único momento que eu sou abraçado. E nesse diálogo com ele, ele colocou, para mim o direito ao abraço é um direito humano. Pra gente, e a gente começa a nomear a partir de que, daquele adolescente, a partir do diálogo com aquele adolescente, o direito humano, que é o direito ao abraço, que pra gente é algo tão corriqueiro, em regra, para ele se constitui como um direito humano, tendo em vista que ele não tem isso de forma cotidiana, muito pelo contrário. Então, foi dentro de todos esses processos que eu tentei ilustrar, que eu ilustrei de contatos, de experiências que eu tive, que eu quero dizer qual é a minha perspectiva de direitos humanos. E é essa, é de você nomear dores a partir desses grupos sociais, sejam de adolescentes, sejam de pessoas LGBTs, sejam de mulheres, sejam de várias questões. Então, é dentro desse contexto que a gente pode, sim, pensar em outras formas de vida. É a partir do diálogo com esses sujeitos. É a partir desse... tem uma teórica aqui da UNB, antropóloga, a professora Rita Segato, que ela coloca o tema ética, ele é muito difícil, às vezes, de você lidar, né? O que é uma ética? O que é ético? O que é ser ético? O que é moral? Ela traz uma definição que eu tenho acordo, que ela disse que a pulsão ética, né, a construção ética do movimento de expansão dos direitos humanos é você caminhar em relação ao outro. Que a ética é isso, é você caminhar em relação ao outro. E quando você caminha em relação ao outro, você começa a pensar conjuntamente com aqueles setores sobre o que são os direitos humanos. Então, isso nos ajuda a entender algumas questões, né? Ajuda a gente a pensar que, por exemplo, os direitos humanos que muitas vezes nós compreendemos que são violados no Oriente, por exemplo, a gente tem uma visão também ocidentalizada, ou seja, uma visão muitas vezes pensada a partir de um só lugar. Como pensar os direitos humanos, por exemplo, dentro do islamismo? Como pensar isso, por exemplo, com as mulheres que a gente julga, né, por todo um processo cultural de costume, como pensar esses direitos humanos? É a partir da nossa noção exclusivamente? Ou a gente pode caminhar em relação ao outro para tentar entender como se constitui essa cultura, se constitui esse costume, assim como nós nos pensarmos. E é engraçado porque, por exemplo, dentro dessas oficinas de direitos humanos com adolescentes aqui no DF, quando eu toco, por exemplo, na questão de mulheres, a gente tem casos muito alarmantes, casos muito graves que aconteceram recentemente aqui no Brasil, né? E quando eu falo com as meninas, com as mulheres, e pergunto como é que elas vivem com os seus corpos nas ruas, a gente entende que, por exemplo, em relação ao que a gente imagina das mulheres islâmicas ou de outros espaços orientais ou que não são ocidentais, a gente percebe que o nosso contexto também não está nada bom. Então, mas se pensar, né, pensar também no seu próprio processo, não só individualmente, mas também se pensar como sujeito histórico, se pensar dentro dessa sociedade, ela parece que é um caminho interessante para a gente refletir sobre esses direitos humanos. E aí, colocando um pouco mais a minha trajetória dentro desse tema, tem uma coisa que eu sempre me incomodei de tratar. Eu acho que tudo que você for falar, tudo que a gente nomeia como humano, a gente precisa colocar carne e a gente precisa colocar osso. E nos colocar diante disso, né? Que nós estamos aqui, nós estamos dentro de um processo e esse processo é extremamente interessante. É extremamente importante a gente se sentir enquanto sujeito. Então eu olho muito para a minha trajetória e a forma como eu me sinto em vários espaços e como, por exemplo, o direito, que é a minha área de formação, ele pode muitas vezes tolher, ele pode me restringir a forma de pensar o outro. Eu sempre uso que, por exemplo, quando chegou os cursos de Direito aqui no Brasil,
a gente ainda vivia numa escravidão. Os estudantes de direito naquela época aprendiam que a escravidão era legal do ponto de vista formal. Ou seja, existia uma lei que legalizava a escravidão. No entanto, aí a gente questiona quantas outras atrocidades, outras violações de direitos, nós também não estão sendo aprendidas em salas de aula com o silêncio dos estudantes. Não somente dos estudantes de direito, mas de outras pessoas. Então, para dar uma síntese assim, sobre esse meu pensamento, o nosso pensamento, na verdade, como a gente vai costurando, eu penso que é justamente esse. Quando a gente fala, né, de virtude, como a gente fala de uma pedagogia, eu acho que é muito pedagógico a gente se propor caminhar em relação a esse outro. Caminhar em relação a esse outro. Justamente porque quando a gente caminha em relação a esse outro, a gente pode sair desse nosso local de conforto para a gente pensar novas categorias. E aí, foi nesse processo de caminhar em relação ao outro que a gente sai dos nossos locais de conforto. E a gente talvez possa chegar a um espaço de criar uma virtude disso. Porque assim, não tem como, por exemplo, falar de direitos humanos e negar a conjuntura que nós vivemos hoje. Uma conjuntura grave, uma conjuntura tensa, onde as pessoas, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, estão muito tensionadas e preocupadas. Mas como nós vamos tentar buscar uma saída? E eu acho que esse encontro que nós nos propomos a nos reunir, a pensar, a sentir o outro, a olhar o outro, eu acho que é uma das possibilidades que nós temos de saída, né? E junto também com a professora Rita Segato, que inclusive é a minha orientadora dentro desse processo de pesquisa, ela fala muito de um projeto histórico, né? Eu acho que dentro desse projeto histórico a gente consegue, por exemplo, pensar de como a pedagogia das virtudes, ou seja, e aí eu acho que eu vou me colocar para tentar jogar uma definição. Eu acho que a pedagogia das virtudes é justamente capturar as fissuras, as coisas, as minúcias, né, as coisas pequenas que a gente vai tendo com esse diálogo com o outro. Mas o outro não é necessariamente o nosso espelho. O outro é principalmente o diferente. E o outro, ou seja, para mim, embora não tenha sofrido uma ação de despejo, ou não tive a minha moradia ameaçada, pensar o outro, caminhar em relação ao outro, foi importante para que eu conseguisse formar um diálogo. E aí, quando a gente caminha em relação ao outro, sai desse nosso local de conforto, sai para tentar captar como vivem os povos indígenas, né? E vários outros povos, sujeitos, grupos sociais, eu acho que a gente começa a captar o que a gente chama de pedagogia das virtudes. E eu acredito que é possível você pensar essa pedagogia das virtudes dentro da construção desse projeto histórico. E aí, quando me convidaram para esse espaço e, enfim, me inteirei de como esse movimento ele se configura, e uma das formas também que é importante a gente configurar, por exemplo, a arte. A arte, ela é um instrumento de você também pensar a realidade. E essa arte, ela pode ser construída de diversos lugares. E a gente precisa se apropriar delas, porque ela é uma virtude. Essa arte, ela não pode... Mas Lorival, como é essa arte? Por exemplo, a literatura, para mim, é uma expressão artística muito importante. E a poesia? E aí, quando, dentro dos espaços que eu costumo atuar, você começar um debate, ou você estar dentro com um sujeito, com esses grupos, com pessoas trans, pessoas ameaçadas de remoção, com pessoas negras que sofreram racismo, com mulheres que sofreram algum tipo de violência,
a poesia nos ajuda. E eu gosto muito da poesia. Eu acho que a poesia é uma virtude importante que deve integrar a nossa pedagogia de pensar esse projeto histórico. Mas, Lorival, como é esse projeto histórico? É algo muito difícil? É algo que está muito distante da nossa realidade? Não, muito pelo contrário. Eu acho que a gente pensar um projeto histórico que integre poesia, que integre reconhecimento do outro, que integre os povos, né? Ou seja, o povo, o caráter popular disso, eu acho que isso integra, faz parte totalmente de um projeto de vida, onde a gente possa, enfim, onde a gente possa pensar, ter esperança, né? E a professora Rita Segato, ela sempre diz, a gente precisa ter fé histórica. Os nossos tempos não estão fáceis, isso é fato. Nossos tempos estão difíceis para diversas pessoas. Não é só uma crise econômica, é uma crise política, é uma crise onde nos atravessam no nosso cotidiano. E eu acredito que dentro desse projeto histórico, esse caminhar em direção ao outro, onde esse processo de você nomear dores, e a partir desse processo de diálogo, de contato, de reconhecimento, a gente construir as nossas virtudes. Eu acho que essa é a grande sacada. É uma das formas, né? E para isso, dentro de todos os espaços, das pessoas que nos acompanham, das pessoas que têm proximidade, as instituições, enfim, os movimentos sociais, as pessoas que se sentem indignadas ou de alguma forma inquietas, a gente precisa reforçar espaços como esse. Espaços em que esse diálogo, esse olhar o outro, seja principalmente uma tarefa central, uma tarefa histórica. Então, é nesse sentido que eu penso, né, que eu jogo os elementos para a gente refletir sobre o que são esses direitos humanos. Para além dos documentos, para além de uma lei, para além de algo material, algo nos palpável, esse nosso sentir, o que talvez seja uma virtude, esse encontro, essas formas de você sentir o mundo, eu acredito que seja a grande chave que a gente tem para os direitos humanos. Então, para mim, para além de falar dessas normas, falar de direitos humanos para mim é falar de paixão. Os meus olhos brilham quando falo. Brilham não só quando falo, mas quando você se encontra. Eu acho que esse corpo a corpo, o nosso corpo, a nossa existência, ela se configura aí nesse encontro com o outro. E o outro que não deve ser os nossos espelhos. Porque quando a gente pensa o outro como nosso espelho, a gente pensa numa superioridade moral em relação àquele outro. E eu acredito que os direitos humanos não seja isso. Os direitos humanos é esse caminhar, esse diálogo com o outro. Então eu sempre falo de forma muito apaixonada, de forma muito emotiva, com a poesia, com os processos de movimentos, com os diálogos, como a gente tem feito aqui, para falar de direitos humanos. E eu acredito mais ainda que para falar de direitos humanos não necessariamente deve ser, precisa de diplomas, precisa de várias titulações para a gente conseguir falar desse tema. Muito pelo contrário, eu acho que o nosso grande desafio é tornar esse diálogo palpável na rua, onde a gente se encontra, né? Onde o povo se encontra. É isso.